Olá, meu nome é Nina Magalhães, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de 2 meninas lindas e sou educadora parental. A minha missão é apoiar você aí, pai e mãe cristão, a educar os seus filhos biblicamente. E tudo isso sem gritos, sem palmadas e sem castigos. E hoje esse vídeo é para te lembrar que você não pode ser uma mãe, um pai banana. Isso mesmo, Deus não te chamou para ser permissivo. Você, pai e mãe, precisam assumir a sua posição de liderança, de governo aí na sua família. Os seus filhos precisam de você nesse lugar. Você não deve ser autoritário, controlador, mas também não pode ser permissivo. Você não pode simplesmente deixar a água correr, porque o preço que você pode pagar por isso, acredite, é alto demais. E eu quis gravar esse vídeo justamente porque muitas pessoas que às vezes questionam o meu trabalho, que às vezes não conhecem, acabam duvidando dessa educação respeitosa que eu prego aqui, né? Sem gritos, sem palmadas, sem castigo. Às vezes elas vêm com esse argumento de que essa é uma abordagem permissiva, mas não é nada disso. E eu vou te mostrar que ser um pai consciente, respeitoso, não violento, não é ser um pai permissivo. Se de um lado a gente tem o extremo do autoritarismo como algo muito perigoso, do outro lado a gente tem essa forma tão prejudicial quanto, que é o extremo da gentileza sem a firmeza, que é a permissividade. E eu sou totalmente contra essa forma de educar as crianças. Por quê? Porque isso fragiliza, né? Porque isso não prepara os nossos filhos para viverem a plenitude daquilo que Deus os chamou para viver. E eu sei que não é isso que você deseja para os seus filhos. Você quer que eles prosperem, que eles vivam o chamado de Deus para a vida deles, não é mesmo? E a gente tem que parar para pensar, né? A gente vive uma crise na nossa sociedade e essa crise, gente, ela é reflexo de uma crise familiar. Nós estamos diante de uma geração de pais, de mães sem autoridade, distante, desconectados dos seus filhos. Mas antes da gente entrar nesse assunto em profundidade, que é um assunto urgente e necessário, por favor, né? Deixa aqui o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo, conta pra mim de onde você tá me assistindo, eu vou adorar saber onde essa mensagem tá chegando. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá, faz isso agora, né? Porque assim a gente vai conseguir caminhar juntos. Você vai poder acompanhar todo o conteúdo que eu tenho produzido por aqui, né? Tenho preparado muita coisa para abençoar a sua vida, para te ajudar a estabelecer uma relação melhor aí com seus filhos, se inspirando no nosso maior modelo, que é Jesus. Então vamos lá. Antes de falar da permissividade, vamos parar para olhar essa palavra. O que essa palavra grande e esquisita significa? O que é ser permissivo? No dicionário a gente vê que permissividade está relacionada com a capacidade de aceitar erros. É uma excessiva tolerância ao erro, condescendência, complacência. O adjetivo permissivo indica uma qualidade, uma incompetência, uma fraqueza, uma limitação, uma incapacidade de estabelecer limites, de lidar com as pessoas e situações. Quando nós fazemos isso, nós somos coniventes com o erro. Pais permissivos levam seus filhos a desenvolver o que nós chamamos hoje de síndrome do imperador. Acho que tem até livro com esse nome. Vocês já viram aquele filme Poderoso Chefinho? Pois é exatamente assim que muitas crianças têm crescido, governando, mandando e desmandando nas suas casas. E quais são os fatores, então, que ajudam a coroar um pequeno imperador? Ou a promover um poderoso chefinho aí na sua casa? Uma primeira razão que nós precisamos nos atentar é a falta de conhecimento. Lá em Oséias 4:6 está escrito que o povo padece por quê? Por falta de conhecimento. Os pais também, né? Eu ouso estender esse versículo aos pais, né? Os pais e mães padecem por falta de conhecimento. Tem muita gente que acha que nasce um filho e plim, como num passe de mágica, todas as habilidades aí necessárias para educar uma criança viessem por osmose, a gente aprendesse tudo num passe de mágica. Isso não acontece. As pessoas acreditam que apenas reproduzindo a criação que receberam de seus pais, uma geração anterior à nossa, elas vão conseguir educar essa nova geração de crianças. Ledo engano. Pais e mães que insistem em acreditar que apenas o seu instinto materno ou paterno vão trazer as respostas aí para situações, precisam rever esse conceito. É um grande erro pensar assim. Por quê? Porque pais e mães precisam de conhecimento, precisam desenvolver habilidades aí para exercer este chamado com zelo, com excelência. Não com perfeição, porque perfeito só o nosso Pai Celestial, mas nós precisamos nos dedicar em buscar sabedoria.
A sabedoria, ela oferece proteção, assim como faz o dinheiro, né? Mas a vantagem do conhecimento em relação ao dinheiro é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Está lá em Provérbios 4:7. Segundo fator que contribui para a gente criar pequenos tiranos aí sem limites na nossa casa é a pouca dedicação dos pais. Sim, somos uma geração de pais ocupados, ausentes, pouco disponíveis para os seus filhos. Pais que não têm tempo. E aí vem a culpa, né, gente? Quando eu não tenho tempo para o meu filho, às vezes eu me sinto culpado demais para corrigi-lo no pouco tempo que eu tenho ali para conviver com ele. Para compensar a falta da presença, da conexão, a gente acaba cedendo à vontade e os caprichos da criança. Pais que têm dificuldade de sustentar o não, têm medo de desagradar, cedem para evitar o desgaste, para evitar o conflito. Afinal, eu tenho tão pouco tempo com meu filho, como é que eu vou contrariá-lo? Talvez essa mensagem nem sempre seja tão consciente, tão clara para nós, né? Para os pais que agem dessa forma. Mas muitas vezes é essa culpa que está lá no fundo, né? Lá no nosso íntimo, que nos leva a agir nesse modelo de compensação. A gente vai exceder em gentileza, em permissividade, e isso acaba enfraquecendo os nossos filhos. Sem querer, a gente transmite à criança uma mensagem de que, apesar da sua solidão afetiva, é ela que está ali no centro do universo. E os adultos estão para satisfazer todas as suas exigências. Pare um pouquinho e se autoavalie. Será que você tem trabalhado demais? Tem terceirizado demais o cuidado do seu filho? E na hora ali de exercer autoridade junto dele, você tem dificuldade? Tem dificuldade de estabelecer os limites e ser a margem que ele precisa? Tente se responder aí de forma honesta. Essa consciência, essa clareza é o primeiro passo para a gente mudar, para a gente se transformar. Outro fator que também está relacionado com o segundo, que eu já mencionei, são os pais e mães cansados ou preguiçosos mesmo, né, gente? Porque se tem uma coisa que dá trabalho, é educar um filho. A gente precisa de muita disposição para fazer isso. A Bíblia nos lembra lá em Eclesiastes 9:10 o seguinte: tudo que você fizer, faça bem feito, com toda a tua força. Por quê? Quando você descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Olha só, eduque, corrija o seu filho enquanto há tempo. Deus te deu um filho para você educar, para você formar, forjar o caráter dele. Uma flecha para você lançar no tempo certo. Lá no Salmo 127 diz: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Você precisa ter essa mentalidade de que seus filhos devem ser preparados para serem lançados para o alvo, para o propósito que Deus tem para a vida deles. Mas para ser lançada, uma flecha precisa antes ser afiada. Sim, naquele tempo em que o Salmo 127 foi escrito, as flechas elas eram feitas manualmente, era um trabalho artesanal, personalizado, que demandava tempo ali daquele guerreiro que queria ter uma boa ferramenta, uma boa arma ali na sua aljava. Um bom guerreiro, se ele quisesse ser bem-sucedido ao tirar suas flechas, ele deveria antes investir tempo para afiá-las, para prepará-las. E aí eu te pergunto, você que está aí me ouvindo, você tem investido tempo para preparar os seus filhos? Você conversa com eles diariamente? Você lê a Bíblia junto com eles? Você o discipula? Você constrói rotinas aí na sua casa? Vocês planejam as atividades de casa e distribuem as responsabilidades entre os seus filhos? Você consegue estabelecer com eles combinados e depois acompanhar para garantir que isso seja cumprido? Com constância? Fazer isso, gente, toma tempo, requer esforço, dá trabalho mesmo. Tem pais que querem aí, como mágica, filhos cooperativos da noite para o dia. Não existe isso. Né? É um treinamento intensivo, diário, intencional. Às vezes é mais fácil a gente sair gritando, dando ordens o tempo todo, castigando, punindo. Mas será que eu estou ensinando de verdade? Será que os meus filhos estão aprendendo ou eles estão agindo pelo medo? A gente precisa parar de pensar que existe fórmula mágica. A gente precisa trabalhar, né? Se esforçar para educar e ensinar os nossos filhos. Deus te chamou para ser um pai, para ser uma mãe, para treinar o seu filho. Não fique guardando e protegendo ele aí dentro da sua aljava. Você precisa ser como um bom guerreiro que gasta tempo para afiar aí a sua flecha e no tempo certo não teme em lançá-la para bem longe. Por quê? Porque você sabe que ele está pronto para acertar o alvo. Pare e pense um pouquinho aí, se autoavalie.
Você tem investido o seu melhor para treinar, para preparar, para ensinar os seus filhos? Será que tem preguiça aí que está te atrapalhando em conduzir os seus filhos de perto? Isso pode te custar caro demais. Mas por outro lado, se você se esforçar, se dedicar, olha que promessa linda que a gente tem na Bíblia. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, seja um pai intencional. E aí o que vai acontecer? Mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Ensina seu filho no caminho, que ele não vai se desviar desse caminho. Está lá em Provérbios 22:6. Você vai colher os frutos da sua dedicação, do seu esforço em educar o seu filho intencionalmente. Vale a pena. Outro motivo importante aí é o mau exemplo. Sim, esse é um aspecto muito importante que acaba produzindo crianças autoritárias, pequenos imperadores na nossa casa. Quando elas convivem aí com pessoas tiranas, autoritárias, elas também terão comportamentos parecidos. Os pais precisam cuidar da forma que tratam as outras pessoas. Às vezes, os pais são até permissivos, condescendentes aí com os filhos, pelos motivos já mencionados, né, da compensação, da culpa, mas eles acabam tratando os seus empregados, os seus cônjuges, com exigências, com comandos, com um tom de voz ríspido. E lembre-se que o seu exemplo sempre vai falar mais do que as suas palavras. Lá em 1 Pedro 5,3 está escrito: pastoreai o rebanho de Deus que está sobre o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Não como ditadores daqueles que vos foram confiados, mas antes tornando-vos exemplos para eles. É assim que você tem que pastorear os seus filhos, sendo modelo, sendo exemplo, sendo referência. Se você deseja conduzir e pastorear o coração do seu filho, você precisa sim ser um bom modelo para ele. Não adianta querer que o seu filho não te dê ordens, que ele não faça exigências, que ele não grite com você, se é isso que ele está vendo aí no seu dia a dia. Se é isso que ele te vê fazendo. A gente fala demais às vezes, mas o que eles fazem é o que eles nos veem fazendo. E outra coisa, eles vão imitar principalmente os adultos com quem eles convivem. Mas se eles passam a maior parte do tempo aí em frente às telas, você também precisa vigiar o que ele está consumindo. Desenhos animados, filmes, séries podem contribuir muito para que o seu filho interprete o mundo nessa perspectiva de um reizinho, de um pequeno tirano, né? Que deve ter sempre os seus desejos atendidos imediatamente. Então, filtre o que o seu filho está consumindo, acompanhe ele, né? Converse com ele sobre o que ele vê, sobre aquilo que ele assiste. Porque o que ele vê é o que ele vai fazer. Outro fator importante, né, que acaba contribuindo para que as crianças cresçam sem limites, é o excesso de amor, o excesso de proteção e cuidado. Né? Pais que protegem demais, esse é um outro problema de muitos pais e mães que são permissivos. Muitas vezes a intenção do coração deles, gente, é excelente. Talvez você que está aí me ouvindo, que tem essa dificuldade de estabelecer limites, de ser margem, eu sei que a sua intenção como pai, como mãe, é maravilhosa. Você quer o bem-estar dos seus filhos. É natural isso, é quase que um instinto nosso. A gente quer proteger as nossas crias dos perigos, das decepções, das frustrações. A gente ama tanto os nossos filhos que a gente não pode nem sequer imaginar que eles sofram, que eles se machuquem, que eles se magoem. Ou, quem sabe, né, que eles tenham um futuro menos brilhante do que eu imaginei para ele. Eu não quero que ele sofra mesmo que eu sofri no passado. A gente acaba projetando muita coisa. Mas presta atenção, você deve cuidar e proteger sim o seu filho. Mas há um grande perigo em se exceder nessa proteção e acabar impedindo que ele se prepare para viver os seus próprios desafios. Eu vou contar para vocês uma história que ilustra muito bem isso, uma história de um menino. Certo dia, um menino estava a observar uma pequena abertura num casulo. Esteve ali olhando, observando por um longo tempo. Percebeu que a pequena borboleta se esforçava, batendo as asas para conseguir alargar aquele pequeno buraco e sair através daquela abertura. Ao fim de umas horas, não havia grandes progressos com as suas tentativas. A borboleta batia as asas contra as paredes do casulo e não parecia que alargasse ali o suficiente para ela poder passar. Então o menino, super bem intencionado, ele decidiu ajudar a pobre borboleta. Foi buscar então uma tesoura e abriu o casulo cuidadosamente. A borboleta saiu então facilmente, mas o seu corpo era pequeno e as asas não tinham a força necessária para se sustentar. Continuou a observar a borboleta,
à espera de que as asas se abrissem, se esticassem, prontas para o voo. Mas nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida aleijada, rastejando, com o corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca mais seria capaz de voar. O que a criança não compreendia, na sua gentileza e boa vontade de ajudar, era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para sair dele seria um modo de fortalecer as suas asas e de a tornar apta para o voo. Essa história é para te lembrar que você não pode ser tão ingênuo como esse menino que queria ajudar a borboleta e acabou impedindo-a de voar. Não faça pelos seus filhos o que eles podem fazer sozinhos. Se eles têm um problema na escola, encoraje-o a participar da reunião com a professora, a falar por si mesmo. Se ele perdeu uma prova, deixe ele resolver esse problema, mesmo que ele fique sem nota. Ele precisa experimentar as consequências das suas escolhas. Se ele não colocou a roupa no cesto, não pegue ela e vá lá lavar. Deixe ele experimentar a consequência da sua desorganização. Eu tenho certeza que depois que ele procurar a camiseta preferida e não a encontrar no armário, ele vai cuidar para deixá-la no local correto. Não assuma os erros dos seus filhos. Não resolva problemas que eles são capazes de resolver sozinhos. Não os resgate todas as vezes que eles errarem, que eles falharem. Eles irão aprender muito ao lidar com as consequências das suas ações. Ensine para eles a olhar para os erros e tropeços como oportunidades para crescerem, para se desenvolverem, para melhorarem. Os erros são grandes oportunidades. Seus filhos precisam experimentar. E um parêntese importante, eu gosto de frisar isso porque algumas pessoas interpretam errado. Você não precisa fazer os seus filhos sofrerem para ele aprender. Você não precisa fazer o seu filho sofrer para que ele aprenda. Você não é a pessoa que vai provocar o sofrimento do seu filho, ok? O que eu defendo aqui é apenas que você permita ele vivenciar as consequências e as frustrações que vão acontecer aí naturalmente no dia a dia dele. Eles vão ter frustrações suficientes para lidar, você não precisa provocar isso. Mas ajude ele a experimentar, a resolver, a solucionar. Mostre que você confia na capacidade dele. Eles vão aprender ricas lições. Na Bíblia, a gente tem 2 exemplos clássicos de pais que criaram pequenos tiranos, que agiram com permissividade e pagaram um alto preço por isso. Eli é o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês de um pai permissivo. Está lá em 1 Samuel 2,12, que diz o quê? Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Hofni e Finéias eram o nome dos seus filhos, e eles não eram crianças, Quando a Bíblia os menciona, eles já eram adultos e, para piorar, eles eram sacerdotes, ministros do santuário de Deus. Eles cuidavam da casa do Senhor. E como sacerdotes, tendo essa função importante, eles não apenas conheciam, como tinham que ensinar a palavra de Deus às pessoas. Naquela época não existia uma faculdade de teologia para Eli mandar os seus filhos. Quem tinha a responsabilidade de ensiná-los, de mostrar para eles esse importante ofício de cuidar da obra do Senhor, do santuário, era o próprio pai. Era Eli quem deveria ensinar e discipular seus filhos para o sacerdócio. Mas ele falhou miseravelmente nessa tarefa. Hofni e Finéias faziam coisas extremamente reprováveis. Está lá em 1 Samuel 2,17, que nos diz que eles roubavam a oferta do povo. Olha que horror, Eles não consideravam o esforço daquele povo que estava ali para adorar o Senhor e roubavam a oferta, tiravam o dinheiro do templo. E como se não fosse o bastante, eles ainda se prostituíam na porta do tabernáculo. O versículo que está lá em 1 Samuel 2,22 diz: Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Eli tinha ciência de tudo que os seus filhos faziam, mas não os corrigia. Preferia não confrontar os seus erros. E Deus usou um profeta, o profeta Samuel, para denunciar isso. Porque Eli estava honrando mais os seus filhos do que ao Senhor, sendo omisso, sendo permissivo, evitando o confronto do erro que eles estavam praticando.
Está lá em 1 Samuel 31, de 11 a 13, depois vocês podem conferir essa história. E o Senhor diz lá a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei com Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Frisem isso, ele bem conhecia a iniquidade dos seus filhos. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Foi essa palavra que Deus deu para Samuel. A palavra de Deus deixa claro que Eli não repreendeu, não confrontou os seus filhos pela iniquidade que ele bem conhecia. Eli falhou em não corrigir os seus filhos e ele foi repreendido duramente pelo Senhor. Não cometa esse mesmo erro, você que está aí me ouvindo. Não deixe de apontar os erros dos seus filhos. Mostre para eles aquilo que está errado e ajude-os a fazer escolhas corretas. Mostre o caminho que ele deve andar. Seja firme e constante nesse propósito. Outro exemplo, né, o segundo exemplo que eu vou trazer para vocês é do rei Davi, que também foi omisso e permissivo com seus filhos. E o primeiro filho, né, que ele falhou foi o Adonias. Adonias, gente, ele tentou roubar o trono do seu pai. Davi ainda estava vivo e ele já tinha prometido a sucessão do trono ao seu irmão, né, o irmão de Adonias, Salomão. E olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Reis 5 e 6. Então Adonias se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias era de boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Está lá na Bíblia. E repare nessa frase que o texto bíblico traz. Seu pai jamais o tinha contrariado. Essa afirmativa indica o quê? Que Davi o criou sem estabelecer limites, sem nunca dizer não para ele, sem confrontar os seus erros. Adonias cresceu sem limites. Ele cresceu, sim, um pequeno tirano, a ponto de querer roubar o trono do próprio pai. Parece algo extremo, mas infelizmente é o que tem acontecido em muitos lares hoje, onde pais e mães se ausentam desse lugar de liderança, de autoridade na vida dos seus filhos. Davi, né, embora ele tenha sido um grande rei, um adorador, né, a gente lê os salmos de Davi, coisas maravilhosas, ele era um homem de Deus. Só que, no entanto, a própria Bíblia mostra que ele falhou imensamente como pai. Teve um outro episódio também narrado na Bíblia, que foi o incesto de Aminon, outro filho de Davi, que abusou da sua meia-irmã Tamar. Davi, ele simplesmente não fez nada diante desse fato tão grave dentro da sua própria casa. Tamar, filha dele, foi viver desolada lá após esse abuso na casa do seu irmão Absalão. Ele acolheu a Tamar. E Absalão, ao ver o pai dele sem fazer nada, sem tomar atitude, simplesmente deixando Aminon ali impune de um crime tão grave, ele se viu com um ódio crescendo, né, cada vez mais no seu coração. E por fim, ele planejou uma vingança. Ele acabou assassinando o próprio irmão. Pensa que tragédia, uma filha abusada e um outro filho assassino do seu outro filho. Que preço alto Davi pagou por sua omissão. Se ele tivesse assumido o seu papel desde o início, tratado o problema com seus filhos, provavelmente o desfecho dessa história seria outro, seria diferente. Davi não corrigiu seus filhos e viu tragédias acontecendo dentro da sua própria casa. Nós não podemos cometer esse mesmo erro. A Bíblia, a palavra de Deus, nos lembra que Deus nos disciplina. Ele disciplina quem ama. Lá em Hebreus 7:12 está escrito: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Está na Bíblia. Um pai de verdade, um filho legítimo deve ser tratado com disciplina, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Se você ama o seu filho legitimamente, você precisa ensiná-lo, instruí-lo, treiná-lo, dando limite, sendo margem. Você não pode se esquivar dessa missão. Agora preste atenção. Você não pode ser uma mãe ou um pai permissivo,
Mas isso não quer dizer que você tem que corrigir os seus filhos de forma desrespeitosa ou violenta. Isso também não é eficaz. Você não precisa bater, gritar, ser ríspido, controlador. Agir com firmeza não é ser autoritário. Você precisa se inspirar em Jesus ao conduzir os seus filhos, em amor, confrontando sim os erros deles, mas mostrando que nada que eles façam ou deixem de fazer irá mudar o amor que você sente por eles. Você precisa estar ao lado do seu filho quando ele errar, para apontar o caminho, para conduzi-lo ao arrependimento, a reparar os seus erros, a reparar os danos que eles fizeram. Punir o seu filho só vai distanciá-lo de você, só vai criar um abismo, né? E você vai perder o seu filho, perder o coração dele. Mas instruir, ensinar e disciplinar o coração deles vai preservar a vida deles. E ao mesmo tempo a conexão entre vocês. Os extremos, como eu já disse, são muito perigosos. Não seja permissivo, mas também não seja autoritário. Jesus, ele nos mostra que é possível um caminho do meio, um caminho de equilíbrio. A Bíblia nos fala que ele nos deu poder de moderação. A gente precisa estabelecer uma relação firme e gentil que guia, que conduz os nossos filhos. Quando seus filhos falharem, quando eles errarem, você precisa apontar o erro. Dizer que a atitude deles não foi boa, que isso não é aceitável, que isso não agrada o coração do Senhor. Mas você pode fazer isso sem humilhá-lo, sem ameaçá-lo. O erro não precisa ser um motivo de vergonha, mas deve ser visto como uma oportunidade. Você precisa encorajar o seu filho a agir bem, mostrar que você confia na bondade do coração dele. Se ele magoou alguém com suas palavras, mostre como que a pessoa deve estar se sentindo. Converse com ele e dê algumas alternativas para ele poder se desculpar. Dá a ele repertório do que fazer. Se ele gritou com você, diga que não é assim que vocês conversam na sua casa. Fale baixo para ser modelo. Peça a ele para dizer de uma outra forma. Se ele fizer diferente, diga que você não vai poder ouvi-lo daquela forma e seja firme. Se ele tem se negado a estudar, a fazer as tarefas da escola, ao invés de ficar ameaçando, brigando, dando sermão, deixe ele experimentar a consequência disso. E quando as notas baixas vierem, o bilhete da professora chegar, pergunte para ele, qual que é o seu plano para resolver esse problema? Como que você vai fazer para não conviver com isso mais? Escute o que ele vai dizer e apoie ele para construir uma rotina melhor, acompanhe ele de perto para que ela seja cumprida de fato, mostre confiança no seu filho e dê a ele espaço para ser responsável, para ter autonomia. Se ele pegou algum objeto de alguém aí escondido, olha que oportunidade para você ler a palavra de Deus com ele e mostrar como a mentira é condenável. Ofereça para ir junto com ele devolver o objeto que ele pegou ali indevidamente. Apoie ele para fazer o que é correto. Se seu filho fizer birra ali, querendo algo que você não pode comprar, isso acontece muito, né? Nossos filhos, eles querem na mesma hora. Se você não pode fazer isso, não ceda apenas para cessar o choro do seu filho. Você pode ser gentil, validando o sentimento dele, falar, filho, eu entendo que você queira muito isso. E não vamos comprar. Pergunta para ele, que tal você fazer um plano para conseguir esse dinheiro? E assim que você juntar essa quantia, eu venho aqui com você. Hoje nós não vamos comprar. E aí você para de falar, você vai apenas agir, sendo consistente com aquilo que você já falou anteriormente. Sustente o seu não, com gentileza e firmeza. Se seu filho estragou alguma coisa, peça para que ele conserte. Se ele sujou, você precisa limpar. As tarefas de casa, da mesma forma, elas devem ser distribuídas. Porque ele tem que entender que ele é um membro importante da casa e deve cuidar para que ela funcione bem. Envolva os seus filhos. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos para te mostrar que é possível ser firme e gentil ao mesmo tempo. Que é possível conduzir o seu filho sem permissividade e com conexão, sem autoritarismo, sem briga, sem desgastar a sua relação com ele. Aqui no meu canal, eu divido muitas dicas práticas para você colocar essa disciplina bíblica inspirada nesse modelo de liderança do próprio Jesus aí na sua casa. E se esse assunto despertou o seu interesse, eu tenho vários vídeos, inclusive eu quero indicar um outro, onde eu falo sobre os diferentes estilos parentais, que também pode te ajudar. Que tipo de pai e mãe você tem sido? Permissivo, autoritário ou relacional? Eu vou deixar o link logo aqui embaixo nos comentários para você se aprofundar. Fique à vontade. Meu prazer é poder te ajudar. E eu espero de coração que esse conteúdo tenha sido bênção aí na sua vida. Conta para mim nos comentários o que você achou, o que falou ao seu coração. E se foi bênção para você, não se esqueça de compartilhar com pelo menos mais um pai, mais uma mãe que você conhece, que talvez
Preciso desse lembrete de Deus hoje. Eu me dedico com alegria para produzir os conteúdos por aqui e o meu coração se alegra ainda mais ao vê-los alcançando aí mais e mais pessoas, mais e mais famílias. E eu conto com você para me ajudar nessa missão. Né? Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria para educar os seus filhos com firmeza e com gentileza, sem permissividade, sem autoritarismo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.